Então, boa noite a todas presentes. Hoje, então, a nossa terceira aula, né, para tratar sobre esse tema, uma fase do ciclo de políticas públicas, a implementação de políticas, né, em que a gente vai verificar os modelos analíticos, né, e o papel de um dos atores importantes na implementação de políticas públicas, que é a burocracia. Tá bem? Bom, então, como nós tratamos, né, na aula anterior, o ciclo de políticas públicas ele é formado por etapas ou por fases, né, que são interligadas, interconectadas, que se retroalimentam. Né? Então, ao invés de ser tratado como etapas estanques, né, como momentos específicos, isolados, né, da política pública, o ciclo nos mostra que há uma interação entre essas etapas. Né? A etapa que nós vamos analisar hoje é a da implementação, né? Que é, então, quando as ideias, né, elaboradas, depois que foram formuladas, depois que o governo estabeleceu os objetivos, né, e decidiu o curso da ação, é o momento, então, que essas ideias vão ser executadas, né? Vão entrar no campo da prática, da ação, tá? Então, ela se trata de uma das principais etapas do ciclo de políticas públicas, né? E é óbvio que é permeada de um conjunto de problemas, de um conjunto de questões, né, que nós vamos examinar hoje nessa aula. Então, em termos de definição, né, a implementação corresponde à fase na qual a política pública é executada. Então, trata-se de uma etapa complexa, né, do ciclo de políticas, que depende tanto das regras que foram elaboradas anteriormente, né, dos atores que vão colocar essas ideias em prática, dos conhecimentos que dispõem esses atores, né, sobre a política pública e, por óbvio, né, dos recursos existentes para essas ideias se materializarem, tá? Então, trata-se de buscar os resultados e fazer com que essas ideias saiam do papel e atendam ao problema público ao qual foi formulado. Por isso, ela se trata, né, de uma etapa bastante importante, que é quando as ideias vão se transformar em ação. Para que essas ideias se materializem, né, então, depende-se. Inicialmente, da estrutura normativa, né? Então, uma das primeiras questões, né, na elaboração, formulação das políticas públicas é a construção de leis, normas, regras, manuais, né, que orientam a ação. Essas regras, longe de serem camisas de força, né, elas organizam, como a gente viu na aula anterior, né, elas organizam a ação dos atores, tá bem? Indicam o rumo desejado da política pública, né? Essas regras também podem colaborar, né, com o processo de meio, né, entre... Só um minutinho para dar entrada aqui para as pessoas que estão caindo, não sei se é a conexão que está ruim. Então, essas regras, né, essa estrutura normativa, ela pode organizar também os procedimentos, né, entre a elaboração de ideias e a implementação, como a gente comentou na aula passada, né, o planejamento. Então, a organização procedimental, a etapa meio, né, entre a elaboração de ideias e a colocação delas em prática, tá? Então, a primeira questão, bastante importante, né, para a estruturação da política pública, são essas leis e normas e regras, tá? Inclusive, né, dentro de um assunto que a gente tangenciou nas aulas passadas, né, o desmonte das políticas públicas, que foi algo que eu provoquei vocês na primeira aula, considerando, né, os momentos políticos e as políticas públicas que ainda não completaram, né, seu processo de institucionalização, né, pensar em desmonte de políticas públicas, né, geralmente é muito mais simples e muito mais
é muito menos complexo para os governantes desmontarem políticas públicas que possuem uma estrutura normativa fraca, tá? Então, as políticas públicas constitucionalizadas, né, as políticas públicas que possuem suas leis, normas e regras bem definidas, né, e vamos dizer assim, já mais sedimentadas ao longo do tempo, possuem mais dificuldade, né, para os governantes desmontarem em torno, né, das suas ideias políticas e ideológicas, tá bem? Então, é algo que é importante na implementação das políticas e na resiliência das políticas, tá? Outra questão fundamental, né, que nós vamos nos debruçar um pouco mais na aula de hoje, é a importância dos atores, os governamentais, os não governamentais, os políticos, os apoiadores, né, que nós já tivemos oportunidade de discutir nas aulas passadas. Hoje nós vamos nos debruçar mais sobre o papel dos atores governamentais, bem, as burocracias. Mas esses atores, eles possuem conhecimento, né, recursos simbólicos, possuem capacidades, né, e tarefas importantes nessa etapa da implementação, da execução das políticas, tá? Bom, uma outra dimensão importante, né, para a implementação é essa negociação, a negociação política, né? Então, porque geralmente a realidade é muito mais complexa do que os elaboradores, os formuladores de política conseguiram captar, né, no momento do desenho da política. Então, o momento da implementação em que a realidade dinâmica, complexa, né, está tangenciando essa execução da política, a negociação entre o que foi planejado, desenhado e o que vai ser implementado é bastante importante, né? O acordo entre os atores. Outra dimensão relevante é a articulação entre os diferentes atores, né, da máquina governamental. Digamos que, considerando a estrutura federativa, né, de países, ou seja, aqueles que possuem diversos níveis governamentais em que cada nível possui autonomia financeira, autonomia política e administrativa, né? Como o caso brasileiro, como o caso argentino, né? Então, considerando que dentro dessa estrutura estatal, né, o ator central, o governo federal desenhou uma política pública, né? Então, uma política de proteção social. Essa política ela vai ter sucesso na medida em que todos os níveis governamentais pactuarem, né, e acordarem, se coordenarem, né, em torno dos objetivos dessa política para implementá-la, né, conforme a realidade, para implementá-la da forma mais qualificada possível. Então, existe um distanciamento muito grande entre atores, né, formuladores e implementadores, em casos federativos, e essa articulação, essa coordenação entre eles é fundamental, né, para o sucesso, para a implementação da política pública. E a outra dimensão, né, pessoal, que a gente estava aqui batendo um papo antes da aula, né, de como essas estruturas materiais importam, né? Então, para além das burocracias, dos atores, das estruturas, normas, articulação, né, as capacidades estatais, né, os recursos financeiros, os recursos materiais que se dispõem, né, no setor público para implementar essas ideias, para colocá-las em ação, né? Então, acredito que vários de vocês tenham experiência no setor público e às vezes nós temos projetos muito bem desenhados, né? Nós temos equipes preparadas para colocar essas ideias em ação. Porém, a falta de recursos materiais, né? Hoje em dia a gente fala de que assim, prefeituras, governos que não compram bem, que não gastam bem, né? Não conseguem executar políticas públicas, né? Então, que esse é o principal encalço no ciclo da política, na materialização das ideias, né? Então, sem recursos materiais, as coisas não vão para frente, né? Então, as capacidades estatais são fundamentais. Aqui cabe
só um parênteses importante, né? Que nós falamos rapidamente na primeira aula, mas que cabe retomar. Os governos neoliberais, né, a perspectiva ideológica e política neoliberal, que implementou as bases de um Estado gerencialista, né, entende que é possível fazer mais com menos, né, um jargão que se usou amplamente para se precarizar a máquina pública, né, ou seja, enxugar gastos, enxugar recursos, né, e o que se vê ao longo do tempo, examinando e avaliando essa experiência que nós tivemos dos 90 até meados dos anos 2000, né, é que não é possível fazer mais com menos, né, que para implementar ações, né, para implementar políticas públicas que atendam ao interesse econômico, social, desenvolvimento, é preciso desenvolver capacidades do Estado. Né? Estados capacitados precisam de burocracia qualificada, ou seja, é preciso contratar, formar trabalhadores, né? É preciso investir na burocracia pública, como o item 1, né? Do desenvolvimento das capacidades estatais, qualificar esses servidores e mais, né? Investir recursos econômicos, né? Então, se demonstrou uma grande falácia, né? Essa premissa neoliberal de que é possível fazer mais com menos, né? Estados que têm menos fazem menos, tá? Então, para implementar políticas públicas, recursos importam, sobretudo recursos financeiros. Bem, seguindo. Bom, pessoal, dentro dessa perspectiva, né, dessa fase do ciclo que nós estamos analisando, a implementação, ela tem duas perspectivas, né, analíticas, que foram desenvolvidas ao longo do tempo. Né? Uma perspectiva top-down, ou seja, de cima para baixo, né? Uma visão mais tecnicista, uma visão mais gerencialista do processo de implementação, que é uma primeira fase de estudos de implementação, e a perspectiva bottom-up, né? Que é a perspectiva de baixo para cima, que compreende, então, a implementação de uma forma mais complexa, né? E que responde aos estudos mais recentes, né? Do caso da implementação de políticas públicas, tá? Então, assim, sobre implementação, né? Os estudos se iniciam nos anos 70, nos Estados Unidos, como todos, né? Toda essa escola, toda essa perspectiva analítica em políticas públicas, né? Tem uma escola muito forte norte-americana, como a gente falou lá na primeira aula, tá? E ela padecia, né, de uma falta de interesse acadêmico. Ela foi considerada como o elo perdido das políticas públicas, tá? Por quê? Porque era entendida pelos governantes, né, como uma fase problemática, como uma fase em que as ideias elaboradas, né, por que as ideias elaboradas, tão bem elaboradas, né, por técnicos, por cientistas, por que elas não saem do papel como foram desenhadas, né? O que acontece, então, nessa fase da implementação, né, que se frustram as ideias desenhadas, né? Então, ela era considerada como uma fase problemática, né? Como o tal elo perdido das políticas públicas. Então, depois dos anos 70, né, há um avanço dos estudos sobre implementação, o avanço, né, derivado do avanço de análise de políticas públicas, como eu já disse para vocês, em que se problematiza muito, né, essa percepção de fase problemática. Tá? Então, da onde que surge essa concepção, né, de fase problemática? Dessa visão top-down, tá? Que eu chamo aqui da razão tecnicista, tá? Então, essa perspectiva, né, ela tem raízes no modelo de estágios separados, né, não visto como um ciclo que se retroalimenta, tá? E ela não apenas entende, mas ela aconselha a separação entre as fases de formulação e implementação de políticas públicas, tá? Então, aqui, o Pressman e o Widawski, né, defendiam que deve haver algo antes da implementação,
tá? Um objetivo a ser alcançado, metas, meios, deve haver um ponto de partida. Então, existia uma ideia etapista, tá? De que formulação vinha e deveria vir antes da implementação. Como é que isso né, foi elaborado? Então, a ideia de que existia um sujeito distinto, né? Então, aqueles teóricos, técnicos, né, que acreditavam que as ideias bem formuladas, né, se bem formuladas, teriam sucesso lá na etapa de implementação. Então, esse sujeito que interpreta a realidade pelo todo, né, por isso a visão top-down, geralmente técnicos, né, formados em economia, nas ciências duras, né? Então, partindo bem de uma lógica, de uma razão tecnicista, como chamei, né? Pessoas com com detenção de um conhecimento técnico que os autorizava a desenhar a política desde cima, né? Interpretando o todo e para o todo, para um objeto, né? O objeto a realidade. Então, aqui, né? Eu trago aqui nesse. Deu uma leve desformatada aqui. Eu não sei, eu acho que eu vou ter. Depois eu passo para ti, Marissa, a versão em PDF, tá? Porque aqui no PowerPoint deu uma boa desformatada. Combinado, professor. Mas acho que está dando para ler, né? Então, qual era a ideia que permeava, né, essa separação? Então, assim, os teóricos acreditavam que as ideias bem formuladas eram frustradas na implementação por limitações que eram possíveis de ser previstas, né? Já que o sucesso da implementação estava condicionado a uma boa formulação, então, quanto mais calculada fosse essa realidade, quanto maior previsibilidade se tivesse dela, maior sucesso no contexto da implementação. Então, a implementação era vista assim como algo amorfo, né? Praticamente sem uma realidade dinâmica, complexa, né? Que era possível de ser capturada pelos técnicos e calculada racionalmente, tá? Então, se as regras fossem bem feitas, melhor seria a implementação, tá? Então, a ideia era de manter a política muito clara, né, pouco ambígua, para garantir essa boa implementação. Outra premissa, né? Planejar estruturas simples de implementação, com menor número de elos e cadeias, né? Ou seja, bem numa visão de cima para baixo, né? O ator formula e tem um implementador que transpõe aquela ideia para a prática, né, automaticamente. Manter o controle efetivo sobre atores na implementação, né? Ou seja, como se garante que essas ideias saiam perfeitamente implementadas, né? Garantindo também esse controle. E a outra dimensão, né, é evitar a interferência política. Então vejam que essa perspectiva top-down, né, além de tecnicista, ela padece de uma visão neutralista, né, sobre a política pública, né? Então ela parte dessa ideia de um ator, de um sujeito neutro, né, de um processo de construção de políticas públicas técnico e neutro, sem interferência da política, tá? Como se isso fosse possível. Então, a primeira escola, né, isso me faz lembrar muito da discussão sobre planejamento, né? O planejamento tradicional que o Matos traz, que vocês devem ter estudado nesse curso, também padecia dessa mesma lógica, né? Dessa mesma lógica, que ele então problematiza, né, com o planejamento estratégico situacional. Passando. Só deixa eu ver se eu não pulei. Não, é isso mesmo. Bem, pessoal, então, né, a crítica ao modelo. Então, ali, nesse ínterim, né, entre anos 70, anos 80, né, cada vez mais o setor público vai se complexificando, a gente tem uma crise importante, né, a crise do petróleo, como eu falei para vocês na primeira aula, né,
que desorganiza as economias e, por consequência, as administrações públicas, né, ocidentais, sobretudo, né, e com isso toda a academia reage, né, a esse contexto e revê muito das suas premissas. Tá? Então, a crítica a esse modelo mais neutralista, né, primeira questão, que a política pública, né, eu sublinhei bastante política, né, trata-se de uma ação política, então assim uma ingenuidade achar que, né, que as técnicas, que há neutralidade, né, que existe neutralidade em um processo de construção de política pública, né? Então, de que indivíduos técnicos, de que a administração, né, tecnicista seria suficiente para garantir o funcionamento perfeito da máquina pública, tá? A primeira questão é essa. Então, a política, né, ela é um fenômeno complexo, que envolve negociação, que envolve conflito, né? Então, muitas vezes, o que os analistas perceberam, né? Que as políticas são moldadas anteriormente, que não tem essa previsibilidade da realidade, essa ideia de cálculo, né? Racional que vai garantir uma boa implementação, que as políticas às vezes são moldadas em função de compromissos prévios com sistemas econômicos, com atores do mercado, né? Então, se né, cai por terra essa ideia bastante tecnicista e neutra, né, da política. A implementação, então, né, começa a se mostrar muito mais complexa do que aquela separação prevista na primeira geração de estudos, né? O que se observa? Que não é possível determinar onde termina, né, a formulação e onde começa a implementação. Então, essa ideia de retroalimentação, a ideia do ciclo, né, como com várias etapas em interação, né, e em articulação o tempo todo, né, ganha força. Bom, então, continuando, né, nessa perspectiva da crítica ao modelo. Então, se percebeu que a concretização das políticas vai muito além, né, das regras perfeitas, que o ato de implementar é afetado por inúmeras questões, né? Então, os conflitos que não apareceram no ato da formulação, né, os conflitos políticos, os novos fatos diante dos implementadores, essa realidade complexa e dinâmica, né, que é muito difícil para um ator que está lá no topo, né, conseguir ler essa realidade e prever essa realidade como eles imaginavam, né? Outra questão que se percebeu, né, que os trabalhadores, no ato, né, da execução da política pública, e o conhecimento que eles detêm sobre a política pública vai redesenhando essa política pública, que eles tomam muitas decisões, né, no ato da implementação e que isso vai remodelando a política, adaptando essa política à realidade. Tá? E a outra questão é que novas medidas, né, sempre geram impactos não previstos, que são resolvidos e acomodados no ato da implementação. Tá? Decisões diárias envolvem novas negociações, né? E tudo isso, então, faz com que os analistas percebam que a implementação, que essa fase da implementação é muito mais complexa do que se previu nessa primeira fase de estudos. A síntese, né? Então, que o processo de elaboração de políticas continua durante a fase da implementação, tá? E isso quem vai, vamos dizer, carrear essa ideia, né? E vai sustentar, carrear, levar adiante, né, é a perspectiva da burocracia do nível de rua que a gente vai ver a seguir, tá? Vamos lá. Então, a visão, o contraponto a essa visão top-down, tá? A visão bottom-up. Então, essa visão se pauta, né, de que é preciso olhar para a ação, para a realidade concreta onde acontece a política pública. Então, ela está livre, né, dessas premissas pré-determinadas, tá? Ela contrapõe, né,
diretamente essa ideia de que atores no topo, né, de uma cadeia tenham condições, né, de analisar, de prever, de desenhar políticas ótimas para uma realidade que é mutante, complexa, né, e muito distante desses formuladores, tá? Então, por óbvio, né, se propõe uma abordagem mais realista sobre como ocorre a implementação, tá? As ações, portanto, são vistas como um processo contínuo, né, de interação com as regras e com essa realidade mutante, com essa realidade complexa, né, e com as estruturas materiais, tá? Então, não se trata, olha aqui deu uma aqui deu uma desformatada bem ruim. Depois eu tenho que ver isso, tá, pessoal? Vou mandar para vocês. Então, não se trata de mostrar as deficiências, né, existentes na etapa da implementação de políticas públicas, né? Se trata de lidar com essa realidade, né, complexa, com essa realidade mutante, e de pensar, então, a implementação de políticas públicas dentro desse contexto, tá? Os estudos sobre burocracia de nível de rua, né, são esses, como eu falei para vocês, que abordam essa perspectiva, levam adiante, carregam essa perspectiva, tá? Então, tá. Duas, né, para além da abordagem top-down e bottom-up, duas preocupações. A imposição de regras bate de frente com a realidade e não garante eficácia. Bom, pessoal, então, nessa crítica, né, a visão top-down, e pensando para além dessa abordagem top-down e bottom-up, né, porque a top-down foca muito, né, nesse papel das regras precisas, desses atores técnicos com essa condição de ler, né, a realidade e elaborar ideias que garantam uma implementação, entre aspas, perfeita. A visão bottom-up, por outro lado, entende que a política pública ela vai sendo readaptada, né, de acordo, ela vai sendo adaptada de acordo com o ambiente, né, em que ela está sendo implementada, diante da complexidade social daquela realidade, diante das condições, né, existentes naquela realidade, e que os burocratas, que os atores implementadores, né, têm um papel muito importante na leitura e na remodelagem dessas políticas públicas, tá? Então, aqui pensando, né, para além dessas visões que vocês percebem que estão cada uma em um lado, né, estão em oposição, uma bem em cima e outra bem abaixo, né? Duas concepções concorrentes, né? Então, é possível pensar, né, algo para além dessa dicotomização, né, na abordagem de implementação de políticas públicas, tá? Então, duas preocupações, tá, de quem fez a crítica. Que, bom, a imposição de regras, né, ela tende sempre a bater de frente com a realidade e não garante a eficácia, né, a gente já discutiu, mas a autonomia e a discricionariedade, tá, desses atores que implementam e redesenham a política pública pode nem sempre ser salutar à política pública, ou seja, esse redesenho, né, ele pode desviar muitas vezes ao objetivo da política pública, né? Atores implementadores, eles são carregados de ideologias, de conhecimento, né, de perspectivas que interferem no ato dessa implementação. E essas perspectivas, ideologias, nem sempre são aquelas que se deseja, né? Nem sempre serão progressistas, nem sempre atuarão em torno, né, das regras, das leis, né, da impessoalidade que se deseja. Então, né, dos fins públicos, como nós vimos lá naquelas primeiras aulas, né? Então, houve um primeiro momento, né, de reflexão e dessa abordagem bottom-up que levava a uma compreensão assim quase que automática de que burocratas, né, de nível de rua seriam esses detentores desse conhecimento mais popular, né, estão próximos à população usuária,
né, de políticas públicas, aos beneficiários de políticas públicas, e, portanto, né, foram vistos praticamente assim como a solução, né? Foram vistos de uma forma idílica, né? Idealizados, então, como atores que carregariam soluções, né? Que seriam bons per si, né? E a coisa não é bem assim, tá? Então, né, pensando aqui numa mediação entre esses dois, né, esses dois extremos, se propôs, né, pensar que, bom, que as regras importam, por mais que, né, o conhecimento da política pública cotidiana, de que esse contato com a população seja fundamental, né, as regras existem por uma razão, né, para coordenar o rumo dessas ações. Então, não é porque existe esse trabalhador lá com a capacidade de ler a realidade, com esse conhecimento popular, que as regras são descartáveis, né? Podem ser descartáveis. Então, as regras importam, mas elas não podem ser deterministas, né? A experimentação faz parte, inclusive para redesenhar essas regras, tá? Mas elas precisam conviver junto com a discricionariedade, tá? Há espaços para essa discricionariedade, porém sem escapar ao objetivo central das políticas públicas, tá? Então, é preciso entender que processos de políticas variam, né? A realidade material importa, né? Para compreender como se dá essa realidade da implementação, né? Então, assim, a estrutura dos estados, né? Se são federações, se são estados unitários, né? Tudo isso tem que ser considerado na análise de implementação. Né? Não dá para ficar apenas nessa análise dos atores, né? Do ator central, dos atores formuladores, dos atores implementadores. As capacidades estatais de cada ente, né? Como eu já comentei com vocês. Os legados, né? A estruturação da burocracia, né? Das diferenças regionais, tudo isso interfere, né? No ato da implementação. Tá? Então, considerar essa realidade, né? Tudo isso que existe entre a elaboração das ideias e a execução delas é fundamental, né? Para se avançar no campo de uma análise mais realista, né? Da implementação de políticas públicas. Bem, pessoal, então, dito isso, né, dessas duas escolas analíticas, eu prometi para vocês que ia trazer a discussão sobre o papel de um dos atores, né, mais relevantes no processo da implementação de políticas, que é, então, a burocracia. Tá? O Dai, né, defendeu essa ideia, né, que, em geral, a burocracia são um dos atores mais significativos no processo de implementação. Tá? Bom, só que essa discussão sobre burocracia, ela também é eivada de vários sentidos, né? Ela foi avançando ao longo do tempo. Tá? Então, ao mesmo tempo, da mesma forma que a análise da implementação, né, foi amadurecendo ao longo do tempo, se complexificando, a visão sobre a burocracia, a definição sobre a burocracia segue também o mesmo caminho. Tá? Professora, a gente ainda está visualizando o top-down e bottom-up. Olha, é a internet. Ai, meu Deus, tá difícil. Eu estou aqui no slide Agora sim, papel dos atores no processo de implementação. Processo de implementação. Tá bem. Então, como eu disse para vocês, né, essa geração de estudos sobre burocracia, ela foi avançando, né, amadurecendo, e ela inicia, por óbvio, né, com Weber. Estudo sobre burocracia sempre, né, beberão do seu legado originário, né, e tradicional, que é a definição weberiana. Tá? Então, para o Weber, né, a burocracia é esse corpo de funcionários do Estado ou de empresas dotado de algum saber técnico voltado a racionalizar a estrutura organizacional. Tá? Então, em geral, a ideia weberiana de burocracia carrega esse sentido, né, de capacidade de melhorar o desempenho das organizações para atingir os seus fins.
tá? Para tanto, essa burocracia, né, é preciso que exista critérios de entrada, né, dessa burocracia, que existam critérios neutros, né, tanto de entrada quanto de manutenção dessa burocracia, que seja um corpo funcional profissionalizado e bem treinado, né, que se tenha estabilidade funcional, de modo que as funções e as políticas possam ser contínuas, né, exige remuneração fixa, carreira, uma série de garantias para dar autonomia administrativa a essa burocracia. Tá? As atribuições dos membros são fixadas formalmente em leis, regulamentos, com definição clara, com distribuição de atividades, né, para o cumprimento dos objetivos visados. Então, a visão weberiana, né, vocês vejam aqui que define a burocracia, né, de acordo com esses critérios bem técnicos, né, esse corpo profissional, né, que vai atuar pela razão administrativa, pela razão pública, né, pela impessoalidade. Então, um dos avanços, né, dessa ideia weberiana de burocracia foi a ideia de que o setor público não poderia ser capturado, né, pelos interesses privados, pelo clientelismo, né, tudo que caracterizou o modelo, né, pretérito de Estado e de gestão estatal, né, antes da Idade Moderna, né. Então, realmente se dá esse passo, né, de pensar que, bom, a administração deve ser impessoal, né, nesse contexto da Idade Moderna, mas pensando, né, em relação a um passado de histórico patrimonialista, clientelista, tá? Mas isso, por óbvio, né, que a realidade vai mostrando que esse corpo técnico e neutro e que agem pessoalmente, que a coisa não é bem assim, tá? Nem é desejável também, né, todas essas características. Bem, passou para vocês, pessoal, o papel dos atores no processo de implementação? Sim. Tá? Bom, então a ideia de neutralidade, né, da burocracia weberiana, de que o mundo da administração deveria ser apolítico, né, afastado das lutas que definem o sentido geral das políticas, é questionada ao longo do século XXI. Né? Como eu disse para vocês, ela teve uma validade, uma importância em um contexto histórico, né, uma transição, né, do feudalismo para o capitalismo, naquele contexto em que uma administração clientelista e patrimonialista convivia, né, com um novo modelo de Estado, né, porém isso vai se mostrando insuficiente, né, um conceito idealizado, né, sobre a ação do burocrata. Né? Então, ao longo do século XX, em que se viu a complexidade da ação pública, né, se percebeu que a burocracia e a política são muito mais complementares do que, questões opostas. Tá? Se percebeu, né, que a burocracia, como um corpo dotado de valores, dotado de percepções, né, de símbolos, que ela não é somente técnica, né, que ela é impregnada de conflitos no que concerne ao poder, que tem influência política, que tem preferências, tá? E aqui, né, a gente pode fazer uma analogia, né, a um contexto bastante vigente para a gente, bastante presente, né, que foram essas últimas eleições. Então, a gente imagina, né, até um certo desejo de, bom, o setor público, né, se deseja a sua reprodução, a sua permanência, né, o seu fortalecimento, deveria defender, né, ideias políticas e projetos políticos que converjam, né, com essa ideia de fortalecimento e não defender projetos políticos que defendam a extinção do servidor público, do serviço público, da precarização da máquina estatal.
E não foi isso que nós vimos, né, pessoal? Nós vimos, assim, aqui no caso brasileiro, um conjunto, né, de trabalhadores públicos, de funcionários públicos, votando num projeto político antagônico à sua permanência, tá? Então, a gente percebe que a burocracia não é neutra, que ela tem preferências, tá? E que ela vai agir em torno dessas preferências, tá? Então, Maria Rita Loureiro, né, chamou isso assim de que dois fenômenos ocorreram, né, ao longo do século XXI, que a política se burocratizou, que cada vez mais se deseja políticos com capacidades burocráticas, né, com conhecimento técnico, e a politização da burocracia, né, cada vez mais vista como um corpo, né, de poder e com posicionamento político, partidário, ideológico muito claro, né, e que isso interfere, né, no ato da implementação. Então, a ideia weberiana, né, ela é uma orientadora do funcionamento do setor público, porém, na realidade, ela é bem frustrada, né, com essa relação que a política e a burocracia carregam, né. Bom, pessoal, dito isso, né, eu prometi para vocês que traria também o debate sobre o papel dos níveis de burocracia no ato da implementação, tá? Então, como eu falei para vocês, a visão bottom-up, né, essa de baixo para cima, de construção da política pública a partir dos atores, né, de linha de frente, teve um impulso muito grande, né, com esse debate dos trabalhadores, né, da burocracia de nível de rua, e com esse autor, né, o Michael Lipsky, que trabalhou então e que nomeou, né, então esses atores que atuam lá na linha de frente, que executam políticas, que têm contato com a população, né? Então intitulou eles de burocracia de nível de rua, tá? Os estudos se originam ali nos anos 80 e, por óbvio, né, nascem dessa crítica à concepção tecnicista, à concepção top-down. Quem são, então, né, esses burocratas de nível de rua? São todos aqueles profissionais da administração que atuam na linha de frente dos serviços, tá? Implementando políticas e com interação direta com os usuários. Então, seriam os médicos, os professores, assistentes sociais, enfermeiros, né? Todos que têm algum tipo de interação direta, né, com os trabalhadores. Esses burocratas na ação cotidiana, né, eles categorizam, né, as demandas públicas. Então, eles leem, eles interpretam conforme a sua concepção, né, por isso essa ideia de não ser um ator neutro, né, são atores carregados de ideologias, de concepções de conhecimento prévio, né, que os permite categorizar, né, as demandas por serviço público, tá? Por as demandas de atendimento. Então, muitas vezes, né, e a Gabriela Lota, ela tem estudos bastante importantes, né, desenvolvendo, né, a atuação dos burocratas de nível de rua, e ela mostra, né, então, que em contextos de escassez, né, a realidade da ação pública ela é muito diferente, como a gente já discutiu, né, daquilo idealizado lá pelos formuladores, né? Então, que em contextos de restrição, que em contextos de realidade complexa, né, muitas vezes esses burocratas de nível de rua precisam adaptar a política àquela realidade. Nesse processo de adaptação, né, os valores deles importam para definir qual público será atendido ou não, tá? Então, vejam bem, né, aqui naquela perspectiva de mediação, né, de crítica a esses dois modelos, aqui é um problema bastante sério, né? Com base em que critérios que esse público usuário, né, é definido como prioritário? Em detrimento do quê? Quem é que vai se beneficiar e quem é que vai sair prejudicado, né, em função dessa categorização, tá?
Os burocratas de nível de rua, né, também estruturam o contexto da interação, tá? Então, isso que eu comentei com vocês, né, de que esse contexto é muito peculiar, né, muito distinto daquilo que foi pensado, idealizado lá no ato de elaboração, e esses burocratas organizam esse contexto, né, com os recursos que eles dispõem, e definem comportamentos dos usuários. Tá? Então, nessa função de categorizar as demandas, né, eles também atuam, né, contribuindo com o comportamento dos usuários, para que eles, vamos dizer assim, mereçam receber uma política pública, tá? Mais ou menos nesse sentido. E esses burocratas desempenham seus trabalhos em condições subótimas. Aqui, né, é uma questão fundamental, porque toda essa função de categorizar demandas, de definir comportamentos dos usuários, né, de estruturar o contexto da ação, depende, né, dessa adaptação que os burocratas precisam fazer, né, das ideias à realidade. Geralmente, essa realidade, né, possui condições subótimas, como vocês bem sabem, né, da experiência do serviço público. Então, exige que eles adaptem, né, muitas dessas ideias a esse contexto. Bom, no ato, né, da implementação, esses burocratas, e para fazer tudo isso, né, categorizar demandas, definir comportamentos, adaptar a política à realidade, esses trabalhadores fazem uso, né, da discricionariedade, tá? Que então é essa abertura, né? A discricionariedade é essa liberdade que existe entre a leitura das regras, né, a existência das regras e a implementação dessas regras. Tá? Então, é identificado que existe um gap entre as regras e a execução delas, né, que é lido, né, por meio dessa liberdade, dessa discricionariedade dos burocratas. Tá? Então, o que é, né, e por que ela importa? Então, três situações aqui que levam à discricionariedade. Tá? Ao uso dessa liberdade na adaptação das regras. Tá? O imediatismo, essas regulamentações, né, essas regras muito distintas e contraditórias com o contexto, então, que levam a essa necessidade de adaptação, né, e a interação que corre longe da supervisão, né? Então, contrariamente àquela perspectiva, né, top-down, de que era preciso supervisionar, controlar o trabalhador no ato da implementação, a perspectiva bottom-up, né, em específico essa leitura da burocracia de nível de rua, entende que é impossível de fazer essa supervisão ao longo do ato da execução, da implementação das políticas. Né? Então, essa interação correndo longe da supervisão faz com que haja margem para o uso dessa discricionariedade. Tá? Em síntese aqui, pessoal, por meio da discricionariedade, os burocratas de nível de rua redesenham as políticas, tá? E podem escolher os beneficiários, né? Aproximá-los ou afastá-los, tá? Então, aqui, né? As visões de mundo dos atores importam, né? Então, tem muitos burocratas de nível de rua que vão buscar incluir, vão solucionar problemas, né, do setor público que não são resolvíveis com regras distantes, né, com atos top-down, né, mas também, né, daí aqui fica a crítica e o ponto para se pensar como se soluciona isso, né, que eu acho que é o que interessa, que muitos usam sua discricionalidade, né, a partir do seu sistema de valores para afastar, né, os usuários, os beneficiários das políticas públicas. Bom, vencida então, né, a discussão sobre a burocracia de nível de rua, passamos então para o debate sobre a burocracia de médio escalão. Cabe dizer que no caso brasileiro, né, a Gabriela Lota foi
uma autora que investiu muito, né, nos estudos sobre burocracia de nível de rua, então, investigando o papel desses burocratas no campo da saúde, da educação, né, fazendo a crítica a esse processo, né, de discricionariedade, de como os burocratas escolhem os beneficiários, aproximam ou afastam eles, né? Então se proliferou, né, muitos estudos, tanto por essa autora quanto por outros autores, né, que seguiram essa escola. Então, buscando entender essa ação do burocrata de nível de rua e focando nisso, né, olhando as políticas setoriais e essa readaptação do ato da implementação a partir dessa lente analítica. Tá? Mas tem um outro burocrata, né, um outro ator no ato da implementação que é de suma importância e que possui um baixo interesse acadêmico, né? Então, por pesquisas, e é uma grande caixa preta, tá? Que é a tal da burocracia de médio escalão, tá? Esses trabalhadores, a burocracia de médio escalão, né? Ele se situa entre o alto escalão e o nível de rua. Então, são todos os trabalhadores que desempenham alguma tarefa de gestão, né, de planejamento, no ato da implementação da política pública, né? Então, são os gestores, tá? Simplificando aqui, a burocracia de médio escalão pode ser compreendida como os gestores. Os gestores no setor público, né, eles são carregados de desafios. Aqui a gente tem alguns nessa turma, né? Então, precisam também lidar com realidades, né, materiais subótimas, precisam dar retorno para a população, precisam responder para o alto escalão, precisam mediar a ação com o nível de rua, né? Nem sempre são valorizados da forma como deveriam, né? E a gente, eu digo a gente porque meu grupo de pesquisa, nós iniciamos, né, um debate, um projeto, inúmeros projetos para desvendar quem é esse burocrata de médio escalão no setor público, sua importância, né? Porque ao não conhecer, né, sendo esse um vazio analítico, né, de conceituação, de pesquisa, não se consegue avançar também na qualificação, no apoio na qualificação a esse trabalhador. Tá? Então, a gente entende que o burocrata de médio escalão é fundamental para a implementação de políticas públicas, só que essa enxurrada de estudos, né, e a priorização que se deu à burocracia de nível de rua, né, acabou atrapalhando o desenvolvimento de pesquisas de burocracia de médio escalão. Outra questão, os estudos que existem são mais focados no governo federal, né, e poucos analisam, então, o caso municipal e estadual, que é onde as políticas públicas, muitas delas, né, se materializam na prática, tá, pessoal? Então, quem é, né? Vamos lá para o conceito de burocracia de médio escalão. Primeiro, há essa dificuldade de definição. Por quê? Porque aqui eu trago, né? É o nem. Onde é que tá? Não. É o nem. Nem os burocratas de nível de rua e nem os burocratas de alto escalão. Então, existe aí uma matização, né? E vamos dizer assim, muitos trabalhadores podem ser considerados e categorizados dentro dessa conceituação de burocracia de médio escalão, tá? Bom, em geral são aqueles que ocupam função de gestão, como eu falei, né? Diretores, supervisores, coordenadores ou gerentes, né, nas burocracias. Podem ser cargo comissionados, podem ser cargos efetivos, mas que desempenhem, né, essas tarefas de gestão. Bom, aqui uma das questões que nós discutimos bastante, né? Muitos trabalhadores administrativos que estão próximos de coordenadores e gerentes, né? Eles não estão em contato com a burocracia, quer dizer, eles não estão em contato com a população entregando políticas públicas, né? Eles estão
mediando a ação, eles estão muito mais próximos desses gerentes e coordenadores. Então, como nós categorizaríamos, né, esses trabalhadores administrativos? Então, há todo o esforço sendo feito para avançar na conceituação do burocrata de médio escalão e matizar melhor, né, essas diferentes tarefas desempenhadas por eles. Tá? Bem, esses trabalhadores possuem, né, competências políticas, precisam, então, ter capacidades políticas para negociar com o alto escalão, né, e também com a sociedade, capacidades técnicas, né, para coordenar equipes, para planejar estratégias de ação, né, e também capacidades operacionais, né. São essas chefias, né? São esses gerentes em geral, e aqui, né, aquele conceito que eu falei para vocês, os nem burocrata de nível de rua e nem burocrata de alto escalão. Desempenham, né, funções, atividades técnicas, então precisam dessa habilidade de gestão, né, em prol da organização, né? Então são trabalhadores que precisam conhecer sistemas informacionais, que precisam estar capacitados, né, atentos a todas as novidades, né, inovação do setor público. Precisam ter essa capacidade, né, de gerenciamento de equipes, do trabalho, né, de ações. Então, são trabalhadores bastante demandados, né, por desenvolvimento de qualidade técnica, tá? Mas não acaba por aí. São trabalhadores também que são demandados a desenvolver competências políticas, tá? Para discutir, para negociar com gestores de alto escalão, com os implementadores, com a sociedade também, tá? E também precisam desenvolver essas habilidades operacionais, né? Para procedimentos de conversão de decisões em ações, né? Então precisam conseguir mediar as ideias, né? E transformar isso, operacionalizar isso para a prática, tá? Então, o que eu quis mostrar para vocês? Que são trabalhadores bastante exigidos no contexto da implementação de políticas públicas, né? A gente usa, assim, a metáfora, né, do sanduíche. Eles estão apertados, então, ali pelo nível superior e pelo nível inferior, tendo que dar resposta para essas duas dimensões e nem sempre com condições para tanto. Então, uma das ideias, né, é que se avance bastante nos estudos, né, sobre burocracia de médio escalão, desvendando quem eles são na administração pública brasileira, para que se possa investir, né, em termos salariais, em plano de carreira, né, porque eles são trabalhadores, olha, que têm, né, essa tarefa de articular também o ciclo das políticas, o ciclo de políticas públicas, tá? Então, as ideias formuladas precisam ser operacionalizadas para a implementação, né? São trabalhadores que também contribuem para a avaliação, né, dessa política pública, o que interfere, né, na formulação, né, numa nova agenda de políticas, na formulação de novas ideias, tá? Então, são atores que estão situados, né, dentro de um contexto organizacional, né, que é pouco conhecido. São atores que também possuem discricionariedade, né, no processo de gerência, no processo de negociação política, né, e que possuem essa tarefa relacional muito grande, tá? Então, há um esforço, né, para se entender quem é esse trabalhador, quem é esse burocrata, né, qual o papel dele no ato da implementação de políticas públicas, como se pode avançar na qualificação, né, no avanço, então, como se pode avançar na qualificação desse trabalhador e como isso pode interferir na qualidade do serviço público como um todo.
Tá bem, pessoal? E com isso, então, eu encerro. Vou tirar esse aqui também. Então, com isso, eu encerro, né, a aula de hoje. Então, que a gente viu o conceito, né, de implementação, a importância dela no ciclo de políticas públicas, as escolas, né, que pensaram o processo de implementação, top-down, bottom-up, e o papel desse ator, né, que é a burocracia, examinando os dois níveis de burocracia, que é a burocracia de médio escalão e a burocracia de nível de rua, né, em que medida que a gente precisa conhecer esses atores, né, conhecer o papel deles no setor público para avançar na qualidade e na qualificação das entregas de políticas públicas. Tá bem? Então, com isso, eu encerro a aula e a gravação.